Paz, São Paulo. Nós vamos ver uma passagem aqui no livro de Lucas, no capítulo 14, no verso 34. Diz assim, ó, os discípulos, o sal da terra. Quem são os discípulos? É aquele que anuncia a palavra, aquele que convive na presença de Deus, aquele que está sempre juntamente com Jesus. Hoje nós convivemos na palavra de Deus. Diz assim, ó, o sal certamente bom. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Então vamos prestar atenção o que a palavra do nosso Deus, aqui no Dr. Lucas, vamos falar a respeito para hoje, para nós. Diz assim, ó. Bom, o título é Os Discípulos, o Sal da Terra. Aí diz aqui no primeiro 34, diz assim, ó, o sal é certamente bom. Bom, pessoa que convive sempre cozinhando na cozinha, mulheres, homem também, né? Hoje, cada um faz um pouco. Você veja que você pode colocar todos os temperos no feijão, numa carne, mas se você não tiver o sal, você não sente o quê? O sabor. Não tem o sabor, não tem o gosto. Porque falta o quê? O principal. Mas eu coloquei vários temperos, mas está faltando o principal, que é o sal. Por isso que Jesus fez essa simulação aqui, tipo de uma ilustração aqui, para a gente reconhecer que o sal é bom. Como diz aqui, o sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Quer dizer, se o sal for mal, se o sal não for bom, se o sal não for preparado, um sal que venha dar sabor, porque todo sal geralmente ele dá um sabor, mas tem sal que ele não está preparado. Talvez a pessoa, às vezes, não prepara a quantidade do sal certo. Então, aqui, passando para o mundo espiritual aqui, Jesus quer dizer sobre o seguinte: se a pessoa não está preparada para a palavra, se a pessoa não está lista para conviver com o Evangelho, então o que acontece? Acontece que essa pessoa vai pregar, e às vezes esta pessoa que ouve, talvez até porque ela ouve, ela escuta, mas ela não ouve. Por quê? Porque foi uma palavra que não foi temperada. Não foi uma palavra preparada. Porque, às vezes, a Bíblia diz que é o seguinte: a palavra, não tendo a unção do Espírito, o povo se corrompe. Então você veja bem, às vezes a pessoa vai pregar a palavra à pessoa, mas ela não prega o quê? Com inspiração do Espírito. Não está preparada para pregar aquela palavra. Então a pessoa faz o quê? A pessoa pode até o quê? Escutar, mas ela não vai ouvir. Porque ouvir ela vai praticar. Ela vai gostar, ela vai voltar a procurar essa pessoa para continuar pregando palavra de verdade para ela. Então é isso que Jesus quer falar aqui. Aí diz aqui no 35, nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança no fogo, lança no fora, quem tem ouvido,
para ouvir, ouça. Então, o que ele diz o que no 35? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-no fora, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quer dizer, às vezes as pessoas têm que ter escutado as palavras, mas não têm dado o quê? Ouvido. Porque essa palavra aqui serve para todos nós. Na verdade, serve para todos nós. Olha o que diz aqui, ó, no 15. No capítulo 15. Diz assim, ó, Jesus recebe pecadores. Aproximavam-se Jesus de todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Quer dizer, Jesus disse que veio para os doentes, não para os sãos. Você vê que Jesus aqui, ele estava aqui reunidos com o quê? Com os pecadores. Você, meu amigo, minha amiga, talvez você nunca ouviu falar de uma palavra santa diante de ti. Talvez você nunca deu ouvido, talvez até você escutou, mas você talvez nunca deu ouvido. Como diz a palavra de Deus aqui, um discípulo, um profeta, falar de Jesus para você. Talvez você nunca deu atenção, você nunca parou para ouvir. Isso seria bom para remédio para o seu espírito. Porque quando você ouve uma palavra dessa, santa, o que acontece? Você começa o quê? A sua fé começa a se movimentar. E aí começa a dar o quê? Crédito. Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você às vezes diz, mas eu tenho fé, mas você nunca ouviu a palavra. Jesus não é mentiroso, ele diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, às vezes, talvez você nunca parou para ouvir a palavra de Deus. Aqui Jesus disse aqui, que ele diz aqui, no 15 aqui, capítulo 15, ele diz, aproximou-se Jesus de todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com ele. Quer dizer, se Jesus reuniu os pecadores, é porque estão precisando da palavra. Eles estão necessitados de fome. Talvez não seja essa comida, né? Essa comida aqui, que perece, mas a comida espiritual está precisando. Então, às vezes, quando você para ouvir a palavra de Deus, que você dá ouvido à palavra de Deus, você está se alimentando no espírito para que você venha criar a sua fé. A sua fé, você tem fé, só que você não dá ouvido à palavra de Deus. Que quando você dá ouvido à palavra de Deus, a sua fé começa a se movimentar. Ela começa a nascer. Então você começa a dar crédito à palavra. Esta é a verdade. Então eu vou deixar essas palavras, perdão, eu vou deixar essas palavras aqui do Senhor Jesus, para que você venha aqui se concentrar no que diz aqui, primeiro, os discípulos é o sal da terra. Outra palavra que se diz sobre respeito aqui no 15, Jesus recebe os pecadores. Então você veja qual que se enquadra nessas palavras. Presta atenção. Então você fala, poxa, eu gostei dessa palavra aí do 15, que aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvir. E o que aconteceu? Os murmuravam os fariseus e os escribas, diziam, este recebe pecadores e come com eles? Quer dizer que as pessoas que são pecadoras não têm o direito de receber a palavra de Deus. Todos nós somos pecadores. Esses aqui talvez viam na prática do pecado, porque aí passa a ser pecadores. Nós somos pecadores, somos remidos pelo sangue de Jesus. Nós somos perdoados. Mas também vocês aqui podem ser também perdoados, porque Jesus disse. Porque quando ele chamou aqui essas pessoas que para aqui comer com ele, quando ele chamou essas pessoas aqui para sentar com ele, modo de falar, né, ele também sabia que as pessoas precisavam de Jesus. Ele sabia, muitos ali sabiam,
E os próprios aqui que murmuravam, os fariseus e os escribas, sabia que esse povo precisava ver a palavra de Deus. Então, meu amigo, se preste atenção nessas duas palavras, foi aqui, eu vou passar para você novamente, quando você pegar a Bíblia para você ler, é no 14, Lucas, no versículo 34. Aí você vai mais adiante, que pega o 15, que fala sobre os pecadores, que são todos nós. Mas Jesus chama aqui os pecadores, eles aqui chamam os pecadores, por isso Jesus, todos os publicanos e pecadores. Chamou todos para ouvir a palavra. Nós todos necessitamos da palavra de Deus. Fica na paz. Vamos ouvir agora um louvor no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, a paz. Aquele que já foi vendido para ser escravo, mas Deus me livrou.